Paz seja convosco, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para nós fazermos mais uma aula e para o nosso conhecimento e crescimento espiritual. E hoje o assunto é um assunto muito relevante e nós vamos falar sobre o crescimento da igreja evangélica, né? Louvado seja Deus. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que ela nos traz desde lá do início, né, os ensinamentos e também nos apontando para o crescimento da igreja, como foi a igreja primitiva, como está a igreja nos dias de hoje, né, para nós poder entender um pouquinho a diferença, né? Louvado seja Deus, da igreja primitiva para a igreja de hoje, né? A igreja que está aí hoje trabalhando, louvado seja Deus, para o reino de Deus, né? Para o crescimento. Embora aqui existe algumas, entre aspas, né? Que nós vamos fazer aqui algumas colocações. Porque a igreja, na verdade, ela precisa estar sadia, né? A igreja ela tem que ter um coração voltado lá para o início da igreja primitiva. E nós vamos ver isso dentro da palavra de Deus, né? Também aqui estou com o livro, né, que é o nosso manual aqui, o nosso direcionamento. E a pauta, o assunto dessa semana, desse dia aqui que estou gravando, é o crescimento da igreja evangélica. Muito bem. Nós temos um versículo chave para nós entendermos um pouco. E eu quero ler ele na palavra de Deus. Quero ler na palavra de Deus, que é Atos capítulo 9 e versículo 31. Vamos lá. Atos 9, 31, que diz: Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, esse é o versículo-chave, somente para nós entendermos que a igreja lá atrás já estava fazendo diferença, né, já com o seu início. Para nós entendermos um pouquinho, eu quero ir um pouquinho mais além. Primeiramente, nós vemos, né, a palavra de Deus nos falando de João Batista, né, que foi já profetizado pelos profetas, né? Pelo profeta Isaías, acerca da sua vinda, né? Já abrindo o caminho para o Senhor. E logo após já vem Jesus também sendo batizado e iniciando também ali o seu ministério, né? Louvado seja Deus, dando ali já alguns ensinamentos, né? Ele começou a anunciar a chegada do reino de Deus na terra, né? Isso foi também anunciado por João Batista, a chegada do reino de Deus, arrependei-vos, enfim, tudo isso está no propósito de Deus, né? Na direção de Deus, e nós vemos que Jesus, ele preparou ali os seus 12 discípulos, né, que estavam mais lado a lado com ele, e nós vemos também que havia outros discípulos também que acompanhavam. Se nós olharmos para o livro de Lucas, deixa eu ver se é Lucas, capítulo 9, confirmando, Lucas, capítulo de número 9, nós vamos ver aqui no capítulo 9 de Lucas o envio dos 12
para a missão, né? Que Jesus já convocou os 12 apóstolos e já os enviou em seu nome, para que eles em seu nome curassem as pessoas e expulsassem os demônios, né? E eles saíssem anunciando, né, o reino de Deus que já estava chegado. Depois, se nós olharmos também no capítulo de número 10 do mesmo Evangelho de Lucas, nós vamos ver a missão dos 70 discípulos. Então tinha os apóstolos, são 12, e Jesus, então, no capítulo 10 ali, o evangelista Lucas, ele anuncia, que Jesus convoca os 70, indo em seu nome, expulsar os demônios e curar os enfermos. E nós vemos também no versículo 17 do capítulo 10 de Lucas, a volta dos 70, dizendo: Senhor, pelo teu nome os demônios nos sujeitam. Então veja que os discípulos, voltaram muito alegres, felizes por estar anunciando, expulsando os demônios e curando as pessoas. Tudo isso em nome de Jesus Cristo, né? Que sem a autoridade de Jesus designada a eles nada conseguiriam fazer, né? Louvado seja Deus. Assim também como sem o poder do Espírito Santo em nossa vida, também nada poderemos fazer. Muito bem. Então aqui nós vemos que uma base, né? E Jesus já lançando os discípulos já para que eles começassem a sentir o campo, vamos dizer assim. Mas na verdade o início da igreja foi no dia de Pentecostes, né? Depois da crucificação de Jesus, ele disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, né? Então era para permanecer em Jerusalém, e eles permaneceram em Jerusalém, orando todos os dias, buscando o Senhor. E nós vemos que a igreja, né, ela realmente inicia depois da descida do Espírito Santo. Nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que estavam ali todos orando, buscando a Deus, louvando a Deus, e de repente desceu, né, o Espírito Santo, e ele entrou naquele lugar assim como um vento impetuoso, e enfim encheu todas aquelas pessoas que ali estavam buscando a presença de Deus, foram cheias do Espírito Santo. E ali então começa a igreja, na verdade, né? A igreja primitiva. O apóstolo Pedro, ele já naquele momento que ele recebeu ali a presença do Espírito Santo, vendo aquelas pessoas que falavam, né, que olhavam para dentro do templo e viam os discípulos, né, profetizando, falando em novas línguas, falando nas línguas daqueles que estavam em Jerusalém, né, estavam todos assim perplexos, né, por ver os galileus falando em suas próprias línguas, né, em todos aqueles povos e nações que estavam ali em Jerusalém. E nós vemos ali a primeira mensagem ministrada, que foi a de Pedro, né? Se nós lermos em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 2, a partir do versículo 14, nós vamos ver que Pedro então começa a fazer um discurso e falando de Jesus, né? Louvado seja Deus. Para você ter um melhor entendimento, depois, quando você tiver um tempo, você abre o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e lê ele, que você vai ter assim uma ideia melhor, um pensamento melhor, e ver a mensagem de Pedro, que teve, né,
uma grande repercussão naquele dia, né? 3.000 almas se converteram, 3.000 almas, né, foram batizadas em nome de Jesus Cristo. Nós vemos que 3.000 almas se agregaram à igreja, 3.000 almas, né, entenderam a mensagem da salvação, a mensagem de Pedro. Então nós vemos que tudo isso fez a diferença. Então a igreja primitiva, se nós olharmos um pouco mais, ela começa depois a ter perseguição, porque na verdade os discípulos, né, eles achavam que a salvação era só para os judeus e que eles tinham que ficar ali somente pregando para os judeus, e na verdade era para pregar para todas as nações, gentios. Tanto é que depois nós vemos em Atos Apóstolos, né, no capítulo 9, 10, nós vemos a conversão de Saulo, que era o perseguidor da igreja, o apóstolo Paulo, que foi levantado para pregar, né, para os gentios, louvado seja Deus, para que ele, e nós vemos que o apóstolo Paulo abriu muitas igrejas. Muito bem, isso aí foi uma explanação para você mais ou menos ter um conhecimento do início da igreja, louvado seja Deus. Nós vemos aqui no nosso livro aqui, nosso manual, que também nos faz com esta aula de hoje, nós podermos entender, né, que conheceremos os métodos bíblicos para o crescimento da igreja, né, refletir no que tem feito para ajudar no crescimento da igreja e também ter, né, a igreja primitiva como modelo do crescimento. Então vamos ler alguns versículos, né, para que nós venhamos entender um pouquinho melhor, né, baseando-nos na igreja primitiva, porque é ela que nos dá toda a base, né, todo o sustento, vamos dizer assim, de como era essa igreja, como essa igreja começou e como as pessoas, né, lidavam com isto, né, como que as pessoas elas caminhavam, né? Vamos dizer, num momento como esse que estamos atravessando, precisamos entender tanto a Bíblia como a história da igreja, e assim crescer com maturidade cristã e equilíbrio espiritual. Paulo Romeiro, em seu livro, o Evangélicos em Crise, diz que a igreja passa a ser vista por alguns como um grande negócio. Aqui nós vamos entender uma outra coisa do crescimento de algumas igrejas, né, e de algumas perversões, né, da igreja. O que está acontecendo nesse momento na igreja evangélica? Algo impressionante. De um lado estamos experimentando um crescimento vertiginoso e de outro coisas extremamente preocupantes têm acontecido e estamos vivendo em alguns que tenho chamado de os últimos dias da igreja na terra, né? Louvado seja Deus. E há muitos cujos propósitos em espalhar o evangelho é conseguir um bom meio de vida, e são os mercadejantes da palavra de Deus. Então nós vamos entender um pouquinho o que diz aqui no ponto 1, que é o crescimento da igreja local. A primeira parte a sua seria, o seu primeiro desígnio seria a evangelização, também falar um pouquinho da nutrição e o serviço. Depois nós temos a parte 2, que são os níveis de crescimento da igreja, que vai falar da igreja crescia na palavra, a igreja crescia também na comunhão e na oração, a igreja crescia também na adoração. A igreja cresce também em números. Na parte 3 nós vamos ver outras formas de crescimento da igreja. O crescimento por conversão, o crescimento espiritual e o crescimento por expansão. Muito bem. Nós vamos olhar aqui primeiramente
o crescimento da igreja local. Como definir o crescimento da igreja? Há várias maneiras de identificarmos o crescimento da igreja e uma delas é contando a membresia. Atos Apóstolos capítulo 9, versículo 31, diz para nós aqui, Atos Apóstolos capítulo 9, versículo 31, nós temos aqui, nesse versículo, também uma base, 9:31, que fala: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então nós vemos que aqui na igreja primitiva, ela tinha assim uma união, né? Vamos dizer assim, uma união muito grande entre as pessoas participantes da igreja. Ao ponto dessas igrejas, na verdade, as pessoas, os membros, eles até dividirem os seus bens com os apóstolos, com aqueles que estavam à frente da igreja, enfim, dividido com os irmãos também que tinham mais necessidade. Aqueles que tinham mais condições, eles dividiam seus bens com os menos favorecidos. Então, que igreja realmente era essa, né? Essa era a verdadeira igreja, o verdadeiro amor entre as pessoas, o verdadeiro cristianismo, né? Que hoje, infelizmente, nós não vamos ver isso, né? A igreja, lá no seu início, ela teve assim uma conversão das pessoas, era um total, né? Elas não estavam preocupadas com os bens, mas sim com o seu próximo, né? Quer dizer, aquele que tinha condições, ele dividia com o seu próximo. E nós vemos que a ceia, né? O pão era partido em casa, era levado, ceiavam todos juntos, enfim, havia uma comunhão, né, muito grande. E a igreja então crescia em números de pessoas. Deus via, né, aquelas pessoas verdadeiramente com o coração voltado para a sua palavra e para o amor, né, o amor fraternal entre os homens. Então a igreja ia crescendo. Louvado seja Deus. Então vamos voltar aqui para o nosso manual e vamos falar aqui então o crescimento da igreja local, na lição 3 dessa, mas que o crescimento do corpo de Cristo é o resultado da proclamação das boas novas do Senhor Jesus Cristo, somando a persuasão com as pessoas evangelizadas e vêm a ser seus discípulos e membros, né, responsáveis de sua igreja. Quais são os meios utilizados para que tal crescimento aconteça naturalmente? Vamos considerar 3 métodos bíblicos de crescimento da igreja. O primeiro seria a evangelização. Então, a igreja não pode ficar somente dentro de 4 paredes, né? As pessoas precisam evangelizar, né? No segundo ponto, nós vemos a nutrição cristã, né? Então, o primeiro é a evangelização, o segundo ponto é a nutrição. O que é a nutrição cristã? Se nós olharmos aqui, nós vamos ver que a nutrição cristã é fazer com que as pessoas se acostumem, né, a orar, né, a ler a Bíblia, a palavra de Deus, e também a adoração e dar testemunho de cristão. Então essas são as bases da nutrição, né, para que a pessoa verdadeiramente seja convertida. E o serviço? Deus nos colocou no corpo de Cristo, a sua igreja, para servirmos uns aos outros e assim cooperarmos mutuamente para a edificação da igreja, como bem afirmou o apóstolo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo.
Isso está escrito lá em Efésios 4, 12 e 16, que o apóstolo Paulo, nos deixou assim com muita propriedade. Os níveis de crescimento da igreja. Vamos falar um pouquinho dos níveis de crescimento da igreja. Louvado seja Deus. Não há como sustentar à luz da Bíblia certos ensinos que têm entrado em nossas igrejas. No afã de ver a igreja crescendo, o escritor evangélico Paulo Romeiro diz que há grandes exageros em alguns ensinamentos relativos, Por exemplo, a maldição hereditária. Esse é um grande exagero nesse quesito. Nas áreas de guerra espiritual, há exageros também na teologia do domínio, a teologia da prosperidade. E muitas pessoas hoje, infelizmente, grandes igrejas, elas têm crescido focando muito nesses dois itens, que eu estou aqui mencionando. Infelizmente, alguns pastores também levam muito para esse lado. Eu glorifico a Deus por esta igreja, glorifico a Deus pela nossa igreja, Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui, a Catedral da Fé, E nós vemos que aqui as pessoas têm sinceridade naquilo que fazem, e tomam todo cuidado para que não se deixe levar por outros caminhos, que muitos têm levado. E isso é assim algo de suma importância, e vemos que a igreja ela cresce devagar, muitas das vezes, mas ela é sadia, As pessoas são bem ensinadas, as pessoas são bem tratadas, Louvado seja Deus. O alimento aqui que é dado é um alimento que tem constância, um alimento que tem é saudável verdadeiramente, porque de nada adianta queremos fazer sinais que venham fazer com que as pessoas somente olhem para esse tipo de coisas e elas verdadeiramente sejam enganadas, Porque em muitos lugares há engano, Não está acontecendo nada e há um engano por detrás de tudo isso. Mas nós vemos que os sinais, eles acontecem, milagre acontece. Eu não estou dizendo que o milagre não existe, o milagre acontece, muitas pessoas mudam de vida, muitas pessoas são transformadas aqui nesse lugar, pessoas que tinham problemas de vício são libertas, porque elas abriram o seu coração. Não depende tanto, não depende somente de nós pastores e ministradores, também depende da vontade das pessoas. As pessoas têm que entender a mensagem e através desse entendimento elas abrem o coração e aí o Espírito Santo de Deus faz a obra, Então isso chama-se igreja sadia, igreja que cresce saudável, Louvado seja Deus. Não crescer com o intuito de trazer as pessoas somente para a igreja, pensando na prosperidade material. Aqui nós falamos de prosperidade espiritual. Prosperidade espiritual é algo muito mais relevante, e a maior prosperidade que eu e você podemos ter é a salvação da nossa alma, é a salvação da nossa família, é a salvação dos nossos queridos, entes queridos, louvado seja Deus, dos nossos irmãos, logicamente, porque somos aqui uma família, e a família, ela tem assim aquele ligamento, aquele laço, louvado seja Deus, em amor uns com os outros. Glória a Deus por isso, que você está no lugar certo. A igreja crescia na palavra. No segundo ponto, nós vamos ver aqui os níveis de crescimento da igreja. O primeiro ponto seria crescimento na palavra, crescimento na comunhão e nas orações, que nós já vemos aqui, e a igreja crescia também na adoração.
e crescia também em números. Nós vamos falar agora do item número 3, outras formas de crescimento da igreja. Em um certo estilo, ou melhor dizendo, em um certo sentido, o crescimento da igreja não é o grande mistério. Em Efésios 3, 9 e 11 fala disso, você pode estar consultando. Por outro lado, levamos os famintos até o pão. Por outro lado, levamos o pão da vida aos famintos, né? Então esse é o nosso foco verdadeiramente. Levar o pão aos famintos e levar o pão da vida aos famintos também. Louvado seja Deus. Como disse, as tarefas do pregador é fazer com que a demanda e o suprimento se encontrem, né? Existem várias formas de fazer uma igreja crescer, dentre elas, algumas que o Senhor da igreja jamais recomendaria. Há, entretanto, aqueles que são recomendáveis, pois são bíblicas. Vamos considerar 3 delas. Primeiro, o crescimento por conversão. Cremos que quando uma pessoa vem a Jesus e abrindo-lhe o coração, recebendo como seu Senhor e Salvador, ela passa pela experiência do novo nascimento. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre o novo nascimento,